بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou nos versículos de Surat Al-Ahzab, يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. Nós falamos sobre esses versículos onde os hipócritas eles estavam pensando que os grupos dos kufar, os idólatras que vieram para combater os muçulmanos de Medina, que eram em 10.000, eles pensavam que eles não iriam embora, ou que eles seriam vitoriosos nessa guerra. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita aí, e ele cita qual era a posição dos hipócritas se voltarem esses grupos ou esse exército novamente para Medina, que os hipócritas eles não iriam participar novamente, porque essas são as palavras deles e isso é a posição deles, dos hipócritas. Então, da maneira que eles estiveram junto com o profeta Muhammad alayhi salam, quando eles pediram licença para o profeta Muhammad alayhi salam para saírem do meio da batalha, e eles se esconderem nas suas casas e não quererem participar junto com o profeta Muhammad alayhi salam para defenderem a Medina e não estarem junto com o profeta Muhammad alayhi salam, isso seria o comportamento deles se esses grupos de soldados viessem novamente. Allah subhanahu wa ta'ala ele está citando isso como se estivesse falando para nós. Então a posição dos hipócritas seria a mesma em todas as posições, em todos os lugares, em qualquer momento eles serão as mesmas pessoas. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala depois: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Esse é um versículo que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita para nós e ele tem uma extrema importância na nossa vida. Allah ele disse, depois de falar sobre a história esses partidos que vieram contra Medina, a posição dos muçulmanos, como é que eles estiveram, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: sem dúvida há no mensageiro de Allah um excelente exemplo. Há no mensageiro de Allah um excelente exemplo para ser seguido por vós. Então, se vocês quiserem seguir alguém na vida de vocês, quem que deve ser seguido? É o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: para quem tem esperança em encontrar Allah, e aqueles que creem também, e no último dia do juízo, e se recorda muito a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse versículo, nós vamos parar um pouco em relação ao significado dele, que o profeta Muhammad alayhi salam, sem dúvida, ele é um excelente exemplo para nós. Qualquer pessoa nessa vida, ela precisa de um exemplo na vida dela. E Allah citou esse versículo no meio da história da guerra dos Ahzab, para nos mostrar que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele deveria ser seguido pelos hipócritas da maneira que foi seguido pelos crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, pelos muçulmanos, e somente quem seguiu ao profeta Muhammad e quem seguirá o profeta Muhammad alayhi salam em toda a sua vida, mesmo nos piores momentos como era a situação dos Ahzab, são aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que seguem ou aqueles que têm a esperança ao se encontrar com Allah. Então, creem em Allah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. A quem vocês têm, sem dúvida, no mensageiro de Allah, um excelente exemplo. Quem são as pessoas que seguirão esse excelente exemplo do profeta Muhammad alayhi salam? São aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. Aquele que crê em Allah. وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Aquele que crê no dia do juízo final, que sabe que tem o dia do juízo final e ele será julgado no dia do juízo final. E os hipócritas, eles não creem em Allah subhanahu wa ta'ala. E para eles não tem o juízo final. Porque se eles acreditassem no juízo final, as ações deles seriam diferentes. A pessoa que crê no dia do juízo final, ele não faz o que eles fizeram. Não se retiraria do combate. E Allah subhanahu wa ta'ala ele citou mais uma qualidade dos crentes e que os hipócritas eles não têm essa qualidade. Qual que é?
e recordam muito de Allah. A recordação de Allah, quem recorda muito de Allah é crente em Allah. E aqueles que recordam um pouco Allah subhanahu wa ta'ala são os hipócritas, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele cita na Surah An-Nisa: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ele está dizendo sobre os hipócritas que quando eles vão praticar a oração, eles vão lá para praticar a oração e eles estão totalmente sem vontade de colocar em prática essa oração, e eles somente recordam de Allah um pouco. Então, eles não recordam de Allah como deve ser recordado, porque nós somos, como crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, ordenados a recordarmos de Allah de uma forma imensa. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kathira. Aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, recordem a Allah uma recordação demais. Então, para te recordar em todos os nossos momentos de Allah subhanahu wa ta'ala. E essas são as qualidades do crente, que em todo o seu momento ele está recordando Allah subhanahu wa ta'ala. Diferente do hipócrita, em todos os seus momentos ele cita as pessoas, ele cita as questões mundanas, ele cita as questões que não estejam ligadas com Allah subhanahu wa ta'ala, e somente recorda de Allah um pouco. Então essas são as qualidades dos hipócritas. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo como se estivesse falando para nós e mostrando para nós como são os hipócritas. Não creem em Allah, não creem no dia do final e não recordam Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma correta como devem recordar a Allah. O exemplo do profeta Muhammad alayhi salam para nós, por que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou para nós: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Isso é importante para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida das pessoas em geral, para que as pessoas no mundo inteiro, se elas seguissem o exemplo do profeta Muhammad alayhi salam, na vida do profeta Muhammad alayhi salam, as pessoas estariam totalmente diferentes do que estão hoje. Porque o profeta Muhammad alayhi salam, ele foi citado por Allah no Coran, em as suas qualidades, de uma forma que Allah subhanahu wa ta'ala como estivesse falando para nós: uma pessoa, para ser um exemplo na vida de vocês, ele tem que ter essas qualidades, e essas qualidades são citadas por Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, para que todas as pessoas seguissem ele. Dentre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran, que o profeta Muhammad alayhi salam vai falar: por que nós devemos tomar o profeta Muhammad como um exemplo na nossa vida? Nós sabemos que várias pessoas, historiadores mesmo, eles escreveram sobre as pessoas exemplos na vida da humanidade. E um historiador chamado Michael Hart, ele escreveu um livro e colocou as primeiras 100 pessoas mais importantes do mundo desde Adam alayhi salam até o tempo dele. E ele citou, em primeiro lugar estava o profeta Muhammad alayhi salam. E ele não é muçulmano. Não é muçulmano, só que quando ele leu o Alcorão e ele leu a vida do profeta Muhammad alayhi salam, ele soube que o profeta Muhammad alayhi salam, ele tem o exemplo mais nobre e mais alto que um ser humano possa ter. E isso, subhanallah, está dentro do Coran, e são pessoas que não são muçulmanas concordaram com isso e colocaram isso e escreveram livros sobre isso, sobre a vida do profeta Muhammad alayhi salam. Porque o profeta Muhammad alayhi salam, ele tem a perfeição na sua mente. O profeta Muhammad alayhi salam, como um ser humano, ele é um ser humano totalmente perfeito, diferente das demais pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu os profetas, e dentre todos os profetas que são perfeitos, escolhidos por Allah, ele destacou 5 dentre eles: o profeta Muhammad alayhi salam, o profeta Ibrahim, o profeta Nuh, o profeta Moisés e o profeta Jesus. São 5 profetas. Dentre esses 5 profetas, o destaque deles é o profeta Muhammad alayhi salam, que ele é o mais nobre e completo dentre todos os seres humanos em geral. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Coran essas suas qualidades, dizendo que o profeta Muhammad alayhi salam, ele tem a perfeição na mente. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surah An-Najm, ele fala: Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Ele está dizendo sobre o profeta Muhammad alayhi salam, quando os incrédulos foram falar mal do profeta Muhammad, e Allah subhanahu wa ta'ala disse: o vosso companheiro, que seria o profeta Muhammad, ele não está desviado e nem errado. Quer dizer que a mente dele está totalmente
nobre, Allah subhanahu wa ta'ala completou a nobreza da mente dele. E Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre a visão do profeta Muhammad alayhi salam. Aí ele disse: "Ma zagha al-basaru wa ma tagha." Está falando Allah subhanahu wa ta'ala quando o profeta Muhammad alayhi salam ele teve ascensão para os céus. Allah ele disse sobre os olhares do profeta Muhammad, dizendo: o seu olhar não se desviou e nem se excedeu. Então, também Allah subhanahu wa ta'ala falando sobre a maneira dos olhares do profeta Muhammad alayhi salam, como um ser humano deve olhar de uma forma, um comportamento o mais nobre que possa surgir no ser humano. E Allah subhanahu wa ta'ala ele disse também sobre o seu coração, a perfeição do seu coração. Ele disse: "Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a." Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. O coração do profeta não mentiu acerca do que ele viu. Então, o coração do profeta Muhammad alayhi salam, ele está 100% também de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou ele, porque Allah subhanahu wa ta'ala, como disse o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse: "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah me criou e ele me criou da melhor forma. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na surah Ad-Duha: "Alam yajidka yatiman fa'awa." Allah está dizendo nesse versículo que desde quando ele era pequeno, órfão, Allah subhanahu wa ta'ala, ele que criou ele, e ele que protegeu ele, e ele que enobreceu ele. Então foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala desde a sua nascença. Então imagine uma pessoa criada por Allah de todas as formas mais completas que uma pessoa possa ser criada. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse também sobre a sua elevação. Ele disse na alta menção do profeta Muhammad alayhi salam: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Elevamos a tua menção, ó Muhammad. A menção do profeta Muhammad alayhi salam, ela foi elevada. Também Allah subhanahu wa ta'ala ele disse que o professor do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que Allah subhanahu wa ta'ala criou ele, colocou um professor a ele também para estar ensinando ao profeta Muhammad. Quem que era o professor dele? O anjo Gabriel. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse também em relação a isso, no conhecimento divino: "Allamahu shadidul quwa." Quem o ensinou? Ensinado pelo forte no poder, o anjo Gabriel, que a paz de Deus seja com ele. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse também em relação à sua honestidade, as suas palavras, ele disse: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. As suas palavras também, todas as palavras que o profeta Muhammad alayhi salam citava, qualquer palavra que saía da boca do profeta Muhammad alayhi salam, era uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ele disse: e não fala por desejo próprio. Quer dizer que o profeta Muhammad alayhi salam não há uma palavra que saia da boca dele por desejo próprio, mas sim por aquilo que Allah colocava na boca dele para ele falar. Então imagine a mente, o coração, os olhos, a boca, a elevação do profeta Muhammad alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala também ele fala sobre o profeta Muhammad alayhi salam em relação a sua paciência, a sua aquilo que ele pratica com as pessoas da melhor forma. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Que o profeta Muhammad alayhi salam tem essas qualidades. Allah subhanahu wa ta'ala ele está citando elas, que ele é, Allah subhanahu wa ta'ala ele testemunha que o profeta Muhammad ele é Rahim, misericordioso. Rauf também é uma qualidade que Allah subhanahu wa ta'ala ele tem esses dois nomes, né? E Allah subhanahu wa ta'ala colocou somente para o profeta Muhammad alayhi salam, que ele ao tratar as pessoas ele trata elas com ra'fa wa rahma, com piedade e com amor e com misericórdia, a misericórdia do profeta Muhammad alayhi salam em relação à sua nação, em relação às pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse também no Alcorão Sagrado: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nós somente vos enviamos para que seja uma misericórdia para todos os mundos. Então o profeta Muhammad alayhi salam não é somente uma misericórdia para os muçulmanos,
Ele é misericórdia para os muçulmanos, ele é misericórdia para os não muçulmanos, ele é misericórdia para os animais, ele é misericórdia para as plantas, ele é misericórdia para tudo que você possa imaginar ao seu redor. O profeta Muhammad a.s. ele tem a misericórdia sobre isso, porque Allah ele citou essas qualidades do profeta Muhammad a.s. E Allah subhanahu wa ta'ala também, ele colocou a perfeição na sua conduta, na sua moral, na sua ética, dizendo: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala disse: certamente tu és de um grandioso caráter, ou você está sobre os caráteres. Até os ulama eles disseram como se os caráteres fossem uma montanha e o profeta Muhammad a.s. sentado em cima dessa montanha. Então ele está acima de todos os caráteres que a pessoa possa imaginar na vida dele. Se nós formos citar que Allah subhanahu wa ta'ala citou sobre ele, Allah subhanahu wa ta'ala até citou no Alcorão Sagrado para nós, dizendo: لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala disse: nós enviamos a vocês uma luz, que seria o profeta Muhammad a.s. Então, se Allah ele citou essas qualidades do profeta Muhammad a.s. e que ele era a pessoa mais completa e nobre, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah fez com que ele vivesse 63 anos. Esses 63 anos ele foi colocar em prática todos os caráteres nobres que a pessoa possa aprender. O que nós queremos aprender nessa vida? Tudo que você possa imaginar e que você deve aprender, o profeta Muhammad a.s. colocou em prática. E se ele colocou em prática, ele colocou da melhor forma. A maneira que ele sorria, a maneira que ele falava, a maneira que ele tratava, as pessoas na guerra, na paz, em casa, as pessoas, os nobres, os pobres, as mulheres, os homens, as crianças, os jovens, todo tipo de conduta que nós precisamos nessa vida. Como um exemplo, nós temos uma história do profeta Muhammad a.s. que nos conta sobre essa conduta. Ali ibn Abi Talib ele fala sobre a nobreza do profeta Muhammad a.s. em relação à sua força, como é que o profeta Muhammad a.s. a sua coragem, a coragem do profeta Muhammad a.s. Ali ele fala que na batalha de Badr, os companheiros do profeta Muhammad a.s. eles estavam em 317 pessoas. Os incrédulos estavam em 1000 pessoas bem preparados para a guerra. Os companheiros do profeta Muhammad a.s., o profeta Muhammad s.a.w. ele citou quando fez o dua: ó Allah, eles estão famintos, que dê comida a eles. Eles estão descalços, que calce eles. Eles estão sem roupas, que coloque roupas neles. Quer dizer que eles estavam totalmente fracos e foram enfrentar uma força que veio para acabar com os muçulmanos naquele momento. Ali ibn Abi Talib ele disse que nós escondíamos atrás do profeta Muhammad a.s. para ele nos proteger. Quer dizer que era o líder que tomava a frente. Ele protegia os seus companheiros. O profeta Muhammad a.s., da nobreza dele, quando a Aisha ela dizia sobre as qualidades do profeta Muhammad a.s., quando foi perguntada sobre como o profeta Muhammad a.s. vivia na casa dele, ela falou: jamais o profeta Muhammad a.s. levantou a mão para bater numa mulher, jamais o profeta Muhammad a.s. levantou a mão para bater numa criança, e jamais o profeta Muhammad a.s. levantou a mão para bater numa pessoa, a não ser se for numa guerra. A não ser se for numa guerra. Até nas guerras, se nós contarmos, o profeta Muhammad a.s. em todas as suas guerras, ele matou uma pessoa. Allah. Isso significa o quê? E tem uma história, a gente não vai contar aqui todas as histórias, os detalhes, porque para você saber a nobreza do profeta Muhammad a.s. O profeta Muhammad a.s. ele vivia de uma forma que humilde dentro da casa dele. Até que Umar, certo dia, ele entrou na casa do profeta Muhammad a.s. Isso para nós sabermos a vida que nós levamos hoje e a vida que o profeta Muhammad a.s. levava. Que a vida que o profeta Muhammad a.s., o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Deus mandou o anjo Gabriel para dizer a ele: ó Muhammad, você quer viver como um rei e mensageiro?
ou você quer viver como um servo e mensageiro? Um servo e profeta e mensageiro. O profeta Muhammad a.s. ele disse: eu prefiro viver como um servo e mensageiro. E não como um rei e mensageiro. O rei, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: se você quiser que eu transforme as montanhas de Meca em ouro, Allah faria aquilo. Para o profeta Muhammad a.s. Allah faria tudo o que ele precisava nessa vida para ter rios, palácios e tal, mas o profeta Muhammad a.s. preferiu viver na humildade, até que Aisha radiallahu anha, ela dizia que o profeta Muhammad s.a.w. dentro das casas dele, eles não se contentavam em comer 2 dias consecutivos do pão de cevada. Eles comiam num dia, no outro dia eles passavam necessidade. Então não passavam 2, 3 dias sequentes que eles tinham a necessidade de comerem. O Umar radiallahu anhu, certo dia ele entrou na casa do profeta Muhammad a.s. e ele cita para nós essa situação. Umar ibn Khattab, ele disse: entrei na casa do profeta Muhammad a.s. ele sentado num tapete de palhas. Esse tapete estava marcando nas costas do profeta Muhammad a.s. Eu olhei dos lados da casa do profeta Muhammad a.s. e eu vi um palmo de cevada que estava colocado de lado. E eu vi uma peça para cozinhar no outro lado da casa do profeta Muhammad a.s. Aí eu lembrei dos reis da Pérsia e dos romanos, como eles viviam nos palácios, como eles viviam em tapetes, como eles viviam em lugares nobres. E o Umar, ele começou a chorar, começou a pensar e refletir a casa do profeta Muhammad a.s., a situação que o profeta Muhammad a.s. estava vivendo, como estava sentado, que ele tinha dentro da sua casa, e ele começou a chorar. O profeta Muhammad a.s. perguntou para ele: qual o motivo do seu choro? O Umar, ele disse: ó mensageiro de Allah, o senhor vivendo nessa vida tão simples, e o senhor é tão nobre para Allah subhanahu wa ta'ala, que o Umar, ele lia, recitava o Corão e sabia a posição do profeta Muhammad a.s. E os reis persas e romanos vivendo naquilo que eles vivem, o profeta Muhammad a.s. ele sorriu e disse para ele: ó Umar, essa vida mundana é deles, e a outra vida é nossa. Até que o Umar, ele também sorriu e disse: sim, ó mensageiro de Allah, porque essa vida é passageira. Tudo que nós fazemos aqui é passageiro. A vida real é a vida após a morte. O profeta Muhammad a.s. ele foi um exemplo, até que o Umar, subhanallah, o Umar, ele é uma das pessoas que mais assim se apegou como o profeta Muhammad a.s. ser exemplo na vida dele. Então ele vivia a vida do profeta Muhammad a.s. dentro da casa dele. Ele vivia a vida do profeta Muhammad a.s., levava o profeta Muhammad como um exemplo na vida dele. Eu estive a falar, esse é o mensageiro de Allah. E as pessoas depois, o Umar, quando Hormuz, um dos reis da Pérsia, ele veio para Medina e ele foi capturado lá e foi como um escravo. Ele chegou em Medina e ele viu lá a vida do Umar. O Umar foi trazido para ele todo o tesouro dos persas, que até diziam que o tesouro que foi colocado na frente do Umar não dava mais para ver a pessoa do outro lado. E o Umar, com um pedaço de pão na mão dele, ele olhava e verificava aqueles ouros, aquele tesouro, aquelas coisas que foram trazidas, e ele falou assim: pessoas que trouxeram tudo isso para cá, para Medina, são pessoas de confiança. Eles poderiam ter levado e escapado para lá e para cá, mas não, eles trouxeram exatamente aquilo que eles pegaram na frente do califa para mostrar a ele. Aí o Hormuz, um dos prisioneiros, um dos capturados, um dos reis lá da Pérsia, veio lá e ele viu a maneira que o Umar vivia, ele viu a maneira que o Umar conduzia as coisas e ele disse: você é um profeta? Ele falou: não sou um profeta, mas sou um seguidor do profeta. Assim que nós temos que ser, seguidores do profeta. Se nós realmente queremos ser pessoas que creem em Allah de uma forma correta, de crer no dia do final, que Allah preparou para nós lá, e crer e recordar sempre de Allah, lembrar de Allah em todos os nossos momentos, nós temos que seguir esse profeta. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. O profeta Muhammad a.s., nas súplicas dele, ele dizia: Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi.
ó Allah, aquilo que o Senhor me deu de proveitos nesse mundo, faça com que eu me contente com aquilo e faça que a bênção esteja sobre aquilo que o Senhor me deu. Esse pouco que o Senhor me deu, que seja abençoado. Essa era a súplica do profeta Muhammad a.s. Se você quer ver como o profeta Muhammad a.s. tratava as crianças, certo dia um beduíno chegou até o profeta Muhammad a.s. e o profeta Muhammad a.s., um dos seus netos estava no colo dele e ele estava beijando esse neto. E esse beduíno disse: vocês beijam as suas crianças? Eu tenho 10 filhos e jamais eu beijei nenhum deles. O profeta Muhammad sallallahu olhou para ele e disse: o que eu faço para você se Allah tirou a misericórdia do seu coração? E você não abraçar essas crianças, não ter misericórdia dessas crianças. Man la yarham la yurham. Aquele que não tem misericórdia não terá a misericórdia de Deus sobre ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina como a gente deve tratar as crianças com misericórdia. O profeta Muhammad alaihi wasallam, um jovem que entrou lá e foi lá para falar para o profeta Muhammad: Ya Rasulallah, i'dhan li bizina, permita para mim que eu cometa o adultério. Os companheiros levantaram para bater nele, para gritarem contra ele. Imagine uma pessoa falar isso para o profeta Muhammad alaihi wasallam. O profeta disse: não, deixem ele, sente aqui na minha frente. E começou a fazer o debate com ele, dizendo: você gostaria isso para sua mãe? Ele disse não. Ele falou: as mulheres também, todas elas têm, ou as pessoas têm as suas mães. Você permitiria que isso fosse feito com a sua filha, com a sua irmã, com fulana? E ele dizia não. Até que o jovem, no final, o profeta Muhammad a.s., depois que convenceu ele com as suas palavras, ele tocou no peito dele e disse: ó Allah, que purifique o seu peito e que faça com que ele seja uma pessoa nobre. Esse jovem, ele disse: eu levantei do lugar onde estava na frente do profeta Muhammad a.s., e a coisa mais detestada para mim é cometer um adultério. O profeta Muhammad a.s. tratava os jovens dessa forma, com muito cuidado, com muita cautela, com ensinamento. O profeta Muhammad a.s. ensinava as crianças. Abdullah ibn Abbas, quando colocou ele atrás dele, dizendo para ele: Ya ghulam, ihfadillah yahfadk, proteja Allah, que Allah irá te proteger, ensinando ele a crença em Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad a.s., a Aisha nos ensinou como é que ele era dentro da sua casa. Quando a Aisha foi perguntada, e ela dizia que o profeta Muhammad a.s. entrava sorridente e saía sorridente. E quando ele estava dentro da sua casa, ele estava atendendo a sua família. E quando ouvia que a oração começou, ele deixava tudo e saía para a oração. O profeta Muhammad a.s., que era o líder na guerra, ele era o juiz dentre os muçulmanos, ele era o pai, que quando a Fátima chegava, ele levantava para ela, abraçava ela, a filha dele, e ele deixava com que ela sentasse do lado dele. Até na história que ele foi lá e falou no ouvido dela, e ela começou a chorar, depois falou novamente e ela começou a sorrir. O profeta Muhammad a.s. disse a ela algumas palavras para ela voltar a ser feliz depois que ela chorou, assim que ele tinha dó da sua filha. O profeta Muhammad a.s., quando chegou várias coisas dentro numa das batalhas para serem distribuídas, até pessoas como empregados e tal, entre as pessoas, e a Fátima, ela e mais uma pessoa foram até o profeta Muhammad a.s. dizendo: ó mensageiro de Allah, nós precisamos de uma pessoa. A Fátima disse: eu estou cansada de fazer o trabalho de casa. Eu tenho 2 filhos, tenho meu marido, eu ajudo ele, os 2 filhos eles são pequenos, eu sofro dentro de casa, eu preciso de alguém que me ajude. E ele disse para ela: os órfãos de Badr já vieram à frente e tomaram essas pessoas que poderiam ajudar, então você não teria mais. Então ele deu a escolha para quem? Para os órfãos, para as pessoas mais necessitadas. Ensinou a ela como ela deve agir, de falar Subhanallah 33 vezes, Alhamdulillah 33 vezes, Allahu Akbar 33 vezes, ao ir para o seu leito. O profeta Muhammad a.s., se a gente for citando as histórias de como ele era o grande exemplo para toda a humanidade, como ele tratava as pessoas, como ele tratava os vizinhos, como tratava as crianças, como tratava as mulheres, como tratava
os muçulmanos, os não muçulmanos, você vai ver que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele está no topo das qualidades que devem ser praticadas pelos seres humanos. Então, assim, nós devemos aprender. Esse versículo, ele é importante na nossa vida. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vocês têm no mensageiro de Allah um excelente exemplo para ser seguido. E assim nós temos que aprender como vivia o profeta Muhammad a.s., como colocava em prática o profeta Muhammad a.s. o Islã, e como nós devemos aprender e colocar também em prática. Finalizando, o profeta Muhammad a.s., a Aisha foi questionada sobre quais eram as qualidades do profeta Muhammad a.s. em geral. E ela dizia: o profeta Muhammad a.s., ele tinha as qualidades do Alcorão. E ela disse: você já recitou o Alcorão? Para a pessoa que perguntou. Ele disse sim. Ela falou: então, o profeta Muhammad é o Alcorão que está andando na terra. O Anas, como empregado também, subhanallah, Anas, ele disse: eu servi o profeta Muhammad a.s. 10 anos. Ele tinha 10 anos quando o profeta Muhammad a.s. entrou em Medina. Ele foi servir o profeta Muhammad com a idade de 10 anos. 20 anos quando tinha 20 anos, o profeta Muhammad a.s. faleceu. Isso significa que ele ficou 10 anos com ele. E ele disse: jamais o profeta Muhammad a.s. levantou a mão para me bater. Ou jamais o profeta Muhammad a.s. levantou a sua voz contra mim. E jamais o profeta Muhammad a.s. disse para mim: para algo que eu fiz, por que você fez? E para algo que eu não fiz, por que você não fez? Esse quem é? É o empregado. Como nós tratamos os nossos empregados hoje? Como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor hoje? Nós temos que saber como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tratava para a gente ser pessoas que seguem a ele. Então, se nós somos realmente crentes em Allah, temos que seguir esse excelente exemplo nas vidas das pessoas, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos parar por aqui, inshallah, para a gente continuar, inshallah, na próxima aula, outro versículo. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.